Feche agora os seus olhos. Vamos aquietar agora. Vamos fazer silêncio? Volta agora para o seu coração. Volta agora para o seu espírito. Pai, eu oro em nome de Jesus. Eu abençoo cada um desses que estão aqui hoje. Ó Deus, assim como no Sermão do Monte, haviam ali milhares de pessoas, e eles pararam para ouvir o Senhor. Ouviram, foram alimentados no Espírito, mas depois eles também receberam o alimento aqui da terra. Eu creio que é uma noite como essa, na qual nós reunimos para louvar, adorar e aprender com o Senhor. Mas nós estamos aqui também para abençoar a todo aquele que precisa. Te dou graças, ó Deus, porque o Senhor atraiu essas pessoas e hoje elas serão abençoadas, serão iluminadas nos seus corações, para receber a palavra de Deus, a palavra que tem poder, a palavra que muda a história. Oh Espírito Santo, move aqui nesse lugar, toca o coração dessas pessoas, de todos nós. Pai, que o Senhor ministra vida, revelação, sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Eu oro abençoando cada um aqui, em nome de Jesus, e todos digam amém. Aleluia, aleluia. Vamos lá. Não sei se vocês sabem, essa noite especial está acontecendo porque nesse ano, nós como Igreja Videira, nós estamos completando 25 anos. Fala assim, glória a Deus. Também era um sonho. Um dia no coração do pastor Luiz começou numa garagem de um dos membros com 50 pessoas. E hoje nós estamos em mais de 33 países. Somos mais de 1.250 igrejas entre Videira e associados. Somos o maior ministério de crianças do mundo. Do mundo. Do mundo. Pela graça de Deus. E hoje nós estamos aqui comemorando, abençoando a nossa região. Nos 10 prédios de Goiânia, que estão em Goiânia e em Aparecida, nós estamos distribuindo 8.000 cestas básicas. 8.000. E eu quero... 100 toneladas de alimento. E eu quero convidar você, porque esse ano inteirinho nós vamos ter festa. O ano inteiro nós vamos ter uma programação de festas, já começamos e vamos ter outras mais. Uma delas, eu preciso falar para vocês, quantos querem desfrutar de Deus conosco lá no Serra Dourada, dia 7 de setembro? Entrada franca. Aliás, não, agora que eu lembrei, é 1 quilo de alimento. Você tira o sal e o fubá, o restante você pode levar, amém? 1 quilo de alimento, não perecível. E se você, de repente chegou no dia, está muito apertado, fala comigo que nós damos um jeito. Mas você não vai ficar de fora. Vamos ter lá a orquestra do Diante do Trono. Vamos ter lá Gabriel Guedes. Quem mais? Estamos tentando levar o Fernandinho. Vamos lotar o Serra Dourada. Amém? Vai ser uma grande festa. E tem mais um outro ministro de louvor que eu não estou lembrado quem é. Aleluia. Vai ser uma grande festa. E vamos ter outras tantas. Eu quero que você esteja conosco, participando desse ano de muita alegria. 25 anos nós estamos comemorando. Então saiba de algo. Você que está aqui, você é muito amado de Deus. Você é o alvo dessa reunião. Essa reunião é para você. Amém? O título da palavra é: o senhorio de Cristo é a chave para o milagre. Fala assim: a chave para o milagre é o senhorio de Cristo na minha vida. Quantos aqui precisam de um milagre? Quantos aqui, levanta a mão todo mundo, quantos aqui precisam de um milagre? Eu preciso de um milagre. Agora, como é que nós vamos desfrutar desse milagre? Reconhecendo Jesus como Senhor supremo de todas as coisas. Ele foi no mais profundo lugar, no inferno,
e ressuscitou ao terceiro dia, e foi colocado acima de todo principado, potestade, poder e domínio, sobre tudo e todos, o nome que está acima de todo nome. Aleluia, aleluia. Mas eu quero falar para vocês aqui, a respeito de um programa, um documentário que foi feito. Se eu não me engano, foi um ator americano, negro, Morgan Freeman, alto, fez muitos filmes, pessoa famosa. E aí, ele começou a fazer um documentário falando sobre todas as religiões do mundo. Começou pelas principais, pelo islamismo, judaísmo, cristianismo, né, e pelas religiões também da Ásia, o hinduísmo, budismo, e ele perguntando para uma pessoa de uma dessas religiões esotéricas, preste atenção aqui, amados, aqui comigo, e aí perguntou assim a respeito de Jesus, e aí essa pessoa falou: olha, Jesus foi um grande homem, um mestre, extraordinário, com seus ensinos. Ok, isso é bom? Sim ou não? Que ela falou, sim ou não, é bom? Fala assim, mas não salva. Jesus Cristo é o Senhor de tudo e de todos, o nome que está acima de todo nome. Se você chegar em algumas religiões, vão falar que Jesus é um bom mestre, siga os princípios de Jesus, mas Jesus não é Senhor para ele. Outros vão falar, Jesus foi um grande, falavam isso de Jesus. E eu preciso trazer aqui algo para vocês. Vamos lá, preste atenção aqui. Jesus disse que ele é o caminho, ou seja, não existem vários caminhos que vão até Deus. Ele disse que ele é o único caminho. Foi Jesus que disse. Ele é o caminho, a verdade, não são as verdades, é a verdade. Ele é a verdade. E ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando Jesus disse isso, ele veio como uma espada para dividir. Porque ele falou, não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra coisa que dê vida. Ali ele definiu, e ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, preste atenção. Quando ele fala isso, ele define, não tem mais jeito. Algumas pessoas que não conhecem o Evangelho, quer falar que Jesus foi um grande homem e tudo, mas Jesus não era assim como os crentes, os cristãos, os católicos falam. Não, muitos caminhos levam, ele é uma pessoa boa. Olha, realmente Jesus era uma pessoa boa, mas ele disse que ele é o Filho de Deus, que ele é Deus. E ele falou que não existe outro Deus além dele, que ele é o Criador de todas as coisas, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Ninguém vai ao Pai dando sopa aos pobres, ninguém vai ao Pai fazendo boas ações, e diga-se de passagem, tudo isso é bom, ajudar o carente, tudo isso é muito bom, faça, mas ninguém entra no céu se não for por meio dele. Foi isso que Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Agora então preste atenção comigo, se Jesus disse que ele é Deus, nós temos três opções: ou ele está falando a verdade. Quem crê que ele está falando a verdade? Fala amém. Ou ele era louco, porque os loucos falam que eles, alguns falam que é Jesus, outros falam que é Deus, outros falam que é Napoleão Bonaparte, outros falam que ou ele é louco. Mas vocês concordam comigo que como é que um louco cria uma história como a Bíblia, que ela tem inúmeras conexões, ela é perfeita, ela se completa, um livro que foi escrito durante 1.600 anos, 1.600 anos, e que ele é em tempo todo conectado.
por vários homens, inúmeros homens escreveram a Bíblia. Então, preste atenção comigo. Então, será que ele é doido trazendo uma história como essa, falando que ele é Deus, e homens morreram por causa dessa mensagem? Não, um louco não faz coisas tão extraordinárias. Amém? Ou ele é um mentiroso, e todos nós sabemos que a mentira tem perna curta. E cá entre nós, como é que ele, sendo mentiroso, iria escrever, iria falar coisas tão poderosas, que iria mudar a história do mundo? O mundo, a data de hoje é após Cristo. Nós estamos no ano de 2024, após Cristo. Marcou o mundo. Então preste atenção comigo. Então você tem que decidir se Jesus é um louco, porque ele falou que é Deus, ou se ele é um mentiroso, que ele falou que ninguém vai ao Pai senão por ele. Ou você tem que crer que ele é Deus. Quantos creem que ele é Deus? Diga amém. Aleluia. Jesus, ele é Senhor. Ele é Senhor. Tem pessoas que falam, olha, ele foi um grande homem, mas não declaram que a morte na cruz é a morte vicária e que traz salvação para todos nós. Lá na cruz, quem olha para a cruz e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, crê com o seu coração e confessa com a sua boca, é salvo. É salvo. Amados, olha só, tanto que Deus é maravilhoso, que Ele nos deu a salvação de graça. Fala assim, graças a Deus. Pastor, como que é isso? Tem que ter um bom comportamento para ser salvo? Não, a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, verso 9, crê com o seu coração e confessa com a sua boca e será salvo. Vocês estão lembrados do homem, do ladrão que foi crucificado do lado de Jesus na cruz? Ele teve tempo de fazer alguma boa ação? Ele teve tempo de fazer alguma boa obra? Não, fala assim, não teve. Ele simplesmente creu que Jesus era o rei, o Messias, o Salvador, e ele creu e ele foi salvo. Jesus disse para ele, hoje ainda estará comigo no paraíso. Aleluia. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Indiscutivelmente, ele foi um grande mestre? Sim, foi um grande mestre. Foi um grande profeta? Sim, um grande profeta. Mas ninguém foi salvo falando que ele era um grande mestre e um grande profeta. Todos foram salvos crendo que ele era um Senhor e Salvador. Aleluia. Nós precisamos reconhecer que ele é o Senhor. O Senhor é mais do que um mestre. Existem muitos títulos, mas o principal deles para Jesus é Senhor. Ele é o Senhor e Salvador. Você sabia que o certo mesmo, olha aqui para mim, o certo não é a gente falar apenas Jesus, ele é o Senhor Jesus. Jesus no hebraico é Yeshua, Salvador. Então ele é o Senhor Salvador. Ele é o Senhor Jesus. E o primeiro e principal título do Senhor é esse, que ele é o Salvador. Significa o que, Senhor? A autoridade suprema. Quando Pedro estava afundando no mar, espontaneamente ele gritou, Senhor, 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 salva-me. E assim ele foi salvo. Você vai ver que os fariseus, me ajudem aí, amados. Os fariseus, eles nunca falavam no Jesus de Senhor. Os saduceus, os fariseus, os religiosos, não falavam Jesus de Senhor. Sabe como que eles falavam? De mestre. Mestre. Mas nunca de Senhor. Agora os discípulos, todos eles falaram Jesus de Senhor. Exceto quem? Judas. Fala assim, me ajuda aí, amados. Exceto Judas. Judas falou Jesus de mestre, mas não de Senhor. Você pode procurar no Evangelho. Hora nenhuma ele reconheceu Jesus como Senhor. Ele reconheceu ele como mestre. Mas, amados, e quando nós falamos a palavra mestre, preste atenção. Os Evangelhos, o Novo Testamento foi escrito no grego. Era a língua mais famosa. Era como se fosse hoje o inglês. Só que o grego, quando nós falamos a palavra mestre no português,
no grego tem 3 tipos de mestre. Então, quando nós falamos, tem alguns momentos que aparece a palavra mestre no texto, significa rabi. Tanto é que em algumas passagens essa palavra nem foi traduzida. Ela permanece na Bíblia como rabi. Esse rabi é como se fosse um mestre importante. É como se fosse o mestre dos mestres. Rabi. Tem outra palavra que é didaskalos, que esta significa professor, introdutor. E tem uma outra que é epistaxis, que também é traduzida como mestre, mas significa supervisor, superintendente. Ou seja, Rabi é mestre dos mestres. Os discípulos até falaram Jesus de Rabi, mestre dos mestres, o maior de todos. Mas os fariseus, que mandaram crucificar Jesus por intermédio dos romanos, os religiosos falavam Jesus de mestre, mas qual mestre? O mestre que é professor, instrutor, que era o menor dos 3. Olha só como que são as coisas. Então há uma grande distância entre Senhor e mestre. Quando Nicodemos foi encontrar com Jesus, ele disse, Rabi. Nicodemos era um religioso que converteu. Ele foi um dos religiosos que converteram. Tanto é que quando Jesus morreu, José de Arimateia cedeu o túmulo, e Nicodemos foi lá e comprou especiarias para o corpo de Jesus, e comprou um linho fino, caríssimo, para enrolar o corpo de Jesus. Nicodemos se converteu. E olha só, quando ele se refere a Jesus ele fala, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. E ele colocou Jesus como Rabi, o mestre dos mestres. Mas Jesus vira para ele e fala assim, olha, isso não basta. Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Olha só, ele vira para ele e falou, se você não nascer de novo, está lá em João capítulo 3, verso 3, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, precisava reconhecer Jesus como Senhor. Era necessário nascer de novo. Nós nascemos de novo quando? Quando nós cremos com o nosso coração e confessamos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, Filho de Deus, Deus, Filho. E aí vira para ele e falou, mas como que é? Eu tenho que entrar na barriga da minha mãe? Ele falou, não, você tem que nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito? É quando você crê com o seu coração e confessa a Jesus com a sua boca, o Espírito Santo entra dentro do seu espírito, e vocês se tornam um só. Há um lugar dentro do homem, que é o seu espírito, que é uma parte na qual nós não vemos, uma parte do homem na qual não sabemos onde está, mas sabemos que está dentro de nós, que esse lugar foi feito para conter a Deus. E quando você reconhece Jesus como Senhor, você nasce de novo e você desfruta da vida eterna. Fala assim, graças a Deus. Então, agora outra coisa, quem é que viu os milagres de Jesus? Somente aqueles que reconheceram Ele como Senhor. Todos aqueles que reconheceram Ele como Mestre, não provaram de milagres. E preste atenção, falei algo muito sério agora. Todos que falaram Jesus só como Mestre, não tiram como Senhor e Salvador, não desfrutaram de milagres. Eu preciso falar algo aqui para você. Quando eu estava preparando essa palavra, Deus falou comigo. Hoje, milagres vão acontecer aqui nesse lugar. A sua fé vai ser ativada para poder desfrutar de uma mudança de vida. Eu quero declarar e profetizar que pessoas irão nascer de novo aqui, nessa noite. Um dia como eu nasci de novo, assim você vai nascer. Outros vão ter uma mudança de chave, uma virada na sua vida, e você vai começar a desfrutar de uma prosperidade, a tal ponto que você vai ser aquele que vai abençoar toda a sua família. Fala glória a Deus. Deus pode mudar a sua história. Deus pode, Ele quer mudar a sua história. Amados, nós precisamos apenas de crer. Se você crer que Ele é o Senhor, vai ser ativado, pessoas serão curadas, famílias serão restauradas, pessoas irão prosperar financeiramente,
para que você possa abençoar a muitos outros. Milagres vão acontecer. Quem crê aqui no milagre? Então, olha só, os títulos de si mesmo, não é, olha só para mim, amados, vem aqui, preste atenção. Os títulos de si mesmo não têm relevância nenhuma. Nós não somos uma igreja clerical. Nós não somos. Mas eu preciso falar uma coisa. Se você não reconhecer que Jesus é Senhor, você não desfruta da unção dele. Ei. Presta atenção. Se você não honrar o título que Jesus é Senhor, você não desfruta dos milagres, da unção dessa posição. Eu preciso falar algo aqui para vocês, preste atenção aqui comigo. Todos, me ajudem aí, irmãos. Vem aqui comigo. Os líderes, eu quero vocês comigo também, amém? Nós não somos uma igreja que fica exigindo a posição. Mas eu preciso falar uma coisa. Nós temos 2 pastores aqui hoje. O pastor Rodrigo está servindo, deve estar lá embaixo. Temos aqui o pastor Marcos Vinícius. Tem eu também, eu esqueci que eu também sou pastor. Esqueci. Somos 3 pastores. Tem as esposas que nos auxiliam, os discipuladores. Depois eu vou falar um pouco a respeito da igreja para vocês que estão nos visitando. Mas eu preciso falar uma coisa. Quando alguém chega para o pastor Marcos Vinícius e fala assim: ô Marcos Vinícius, e aí, tudo bom? Um jovenzinho chega, e aí, beleza? Bate aí. Preciso falar algo para vocês, preste atenção. Não vai mudar em nada, ele continua sendo pastor, porque ele foi pastor escolhido por Deus e ungido por Deus. Sim ou não? Mas você concorda comigo que esse jovenzinho que trata ele assim, não estou falando que vocês fazem isso não, amém? Fiquem em paz. Mas ou esse adulto que faz isso com ele, ou quem quer que seja faz isso com ele vai receber da unção que está nele? Vai receber? Se você desdenha de uma pessoa ou de algo, aquilo não vai chegar para você. Se você desdenha do dinheiro e você não gosta de ouvir sobre dinheiro, você não quer aprender sobre como ganhar dinheiro, não precisa disso não. Querido, você tem que ser abençoado sim, porque lá no céu tem ruas de ouro. E você só pode dar para outro aquilo que você tem sobrando. A prosperidade é de Deus. Jesus não passou escassez. Ele não veio para ser rico, mas tudo que ele precisou ele teve, sim ou não? As roupas de Jesus eram tão boas que os guardas, centuriões, repartiram entre eles. Ou seja, porque era coisa fina. Era como se fosse hoje um terno da Armani, que custa lá 17 mil reais, 10 mil reais. Que eles rasgaram lá e dividiram entre eles para poder brigar por conta de roupa. Se eu coloco uma camiseta aqui, vocês iam brigar por conta da camiseta? Mas e se eu coloco um terno aqui que custa 10 mil reais? Ia trocar a tapa. Esse é meu, é o meu número. Preste atenção aqui. Se você não honra a posição ou tal coisa, aquela coisa ou aquela unção daquele que tem a posição não vem para você. Aqueles que não honram um pastor, porque quando você fala assim, era como aqueles fariseus estavam falando de Jesus, eles não criam que ele era Senhor. Eles falavam da boca para fora: é um bom mestre, é uma boa pessoa, mas não criam que ele era Senhor, e por isso não receberam. Eu preciso falar algo aqui para vocês, jovens, quando vocês verem uma pessoa mais velha, tudo bem que no português, o Senhor tem vários significados, tem o Senhor que é Jesus, o Senhor Jesus, mas nós deveríamos referir, sabe como as pessoas mais velhas? O Senhor e a Senhora, com honra, sim ou não? Sim. Um professor, fala ele com honra, fala professor fulano de tal, você vai honrar aquela pessoa, e quando você honra, você recebe. Fala assim: quando eu honro, eu recebo. Os fariseus honraram Jesus? Não. Receberam alguma coisa dele? Não. Algum deles foi salvo ou curado? Não. Só aqueles que creram que Jesus Cristo é o Senhor. Vocês estão me entendendo? Aleluia. Sigamos adiante. A forma como você vê o Senhor é muito importante. Vocês estão lembrados que Jesus foi lá em Nazaré? Nazaré foi a cidade na qual ele foi criado. Ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Você sabia que quando Jesus, Deus, o Todo-Poderoso, foi lá em Nazaré para curar, ele não pôde curar muitos. A Bíblia diz que poucos foram curados.
Porque, sabe o que eles falaram de Jesus? Ah, Jesus é o filho de Maria, de José. Alguns até duvidavam que ele era filho de José, porque ele nasceu do Espírito Santo. Sabia disso? Sim. Ah, Jesus, o irmão de Tiago, das irmãs dele, não receberam, porque não houve honra. Deixa eu te falar uma coisa, preste atenção. Todas as vezes que você vir para o culto, falando que você quer muito o Senhor, que você quer tocar em Deus, que você quer desfrutar da glória de Deus, você vai ser cheio do Espírito Santo. Eu quero te ativar aqui agora. Quanto mais você vir desejando e honrando e buscando, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo coração. Quando você vem para cá desse jeito, você toca em Deus. E quando você vai ao Senhor Jesus dessa maneira, você desfruta. Eles falam, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Olha só, e não vivem aqui entre nós as suas irmãs, está lá em Marcos capítulo 6. E aí não puderam receber nada, está lá em Marcos, coloque em Marcos 6, 5. O irmão do teclado pode vir aqui, fazendo favor? Eu ouvi aqui, isso, obrigado. Cede o seu marido aí para nós. Em nome de Deus. Olha só, amados, não pôde fazer ali nenhum. Não, vem cá. Jesus era o Todo-Poderoso, sim ou não? Tem textos que diz que todos que foram a Jesus foram curados. Tem noção de todos? Imagina só, Jesus aqui, e Ele está aqui no meio de nós. Aí todo mundo que é curado, todo mundo que é enfermo, aliás, Ele chega aqui e cura todo mundo. Todo mundo. Cego vendo, aleijado andando. O que tem câncer é curado, o que está gripado é curado, o que está com pneumonia é curado. Todo mundo sendo curado, liberto, transformado. O Rei dos Reis, o Senhor, o Criador de tudo, Ele veio. Mas olha só, preste atenção. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos que creram e impondo-lhes as mãos. Deixa eu falar algo para você. Você só vai receber aquilo que você honra. Preste atenção. Você só vai receber aquilo que você honra. Nós temos um costume aqui no Goiás. Tínhamos, está acabando. Pai, bênção. Mãe, me dá a bênção. Aí o que o pai fazia? Botava a mão. Deus te abençoe. O filho que pede e honra o pai e pede a bênção, ele é abençoado. Mas também, se você se achega a Jesus, não entendendo que Ele é o Salvador, você não vai receber cura, como esses não receberam. Reconheceram Ele apenas como um famosinho aí, mas não reconheceram Ele como o Senhor e Salvador. Gente, Jesus é Deus, Ele poderia curar todos poderiam ser abençoados, mas eles não reconheceram o senhorio de Jesus. Deixa eu falar algo para vocês. Hoje nós vamos ter uma experiência em reconhecer que Jesus é Senhor. Eu vou falar de novo. Hoje nós vamos ter uma experiência de reconhecer Jesus como Senhor. Eu vou falar de novo, porque alguns ainda ficaram calados. Hoje nós vamos ter uma experiência de reconhecer Jesus como Senhor. Aleluia! Olha só, Mateus 8, 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor. Quando adora, você só pode adorar a Deus. E ele adorou e reconheceu Ele como o Senhor. E aquele leproso disse: se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. E agora eu vou falar um negócio aqui que não foi dito. Talvez você nunca ouviu isso. Quando você honra a Deus, Ele te toca. Quando você honra a Deus, Ele te toca. Quando você honra a Deus, Ele impõe as mãos sobre você. Oh, aleluia. Você só adora alguém que realmente é Deus. E aqui ele reconheceu Deus, reconheceu Ele como o Senhor. E olha só, tem uma história também de um centurião romano que está no capítulo 8, versos 5 e 6.
Depois de curar o leproso, ele entrou ali numa cidade, havia um centurião romano, que era um chefe da guarda de 100 homens romanos, homem que era sujeito à autoridade, e ele vira para ele e fala: Senhor, manda que o meu servo seja curado. O senhor não precisa de ir lá não, eu creio que, porque eu sou homem sujeito à autoridade, e eu reconheço o Senhor como Senhor, apenas fale e ele vai ser curado. E assim o foi. Assim o foi. Oh, amados, preste atenção, preste atenção. Vou te falar algo aqui, não está na revista. O mundo atual é o mundo que não tem honra. O mundo atual é o mundo de desonra às autoridades. Na minha época, o professor não apanhava. Hoje o professor apanha. Ainda bem que nós temos escola militar aqui agora. Não tem jeito de bater, que tem autoridade. Mas nós sabemos de coisas assim que acontecem. Por que o diabo ensinou isso para essa geração? Porque sem honra não pode ser salvo. Tudo bem que nós todos somos iguais perante o Senhor, mas Ele escolheu uns e outros para serem autoridades. Por que algumas famílias, e boa parte delas estão destruídas? Porque o homem que é autoridade não tem se posicionado como homem. Ou porque talvez a esposa não reconhece ele como autoridade, e por isso lares têm sido destruídos. Porque não tem honra. Eu vou falar uma palavra de conhecimento aqui. Tem pessoas que não têm prosperado porque não têm honrado as suas autoridades no seu trabalho. Honrem as autoridades no seu trabalho. Porque toda autoridade, como diz 1 Coríntios capítulo 13, toda autoridade foi instituída por Deus, seja ela boa ou má. Mas quando você honra a autoridade, você está honrando a Deus. E você não pode prosperar e avançar quando você não honra, porque a falta de honra é um princípio do inferno. Se tem um princípio que é diabólico, é a falta de honra, porque Lúcifer não honrou o Senhor, e por isso ele foi lançado na terra, e será aprisionado e lançado no lago de fogo e enxofre. Nós precisamos crescer em honra, em reverência. E o mundo fala: não, o que é isso? Para com isso, larga de ser careta. Que careta o quê? Isso é princípio do céu. Honre o Senhor e você será salvo, irá desfrutar de milagres. Creia que Ele é poderoso e você vai desfrutar do poder dEle. Creia que Ele é generoso e você vai desfrutar da generosidade dEle. Quanto mais você crê que Deus é bom, mais você desfruta da bondade dEle. Quanto mais você crê que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, mais você vai desfrutar da vida abundante que é reservada para você. O milagre depende do reconhecimento do senhorio de Cristo. Está lá em Mateus 9, 27. Partindo dali, Jesus, seguiram 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Eles creram, eles honraram o Senhor. Respondeu-lhes: sim, Senhor. Sim, Senhor supremo. Sim, Senhor dos céus e da terra. Então lhes tocou os olhos e dizendo: faça-se conforme a vossa fé. Como eu falei para vocês, quando você honra a Deus, Ele te toca. Fala assim: quando eu honro a Deus, Ele me toca. Quantos querem ser tocados aqui nessa noite? Quantos querem ser tocados aqui nessa noite? Quantos querem ser tocados aqui nessa noite? Oh, aleluia! Eu sinto unção nesse lugar. Pessoas vão tocar nele pela primeira vez, e você vai derreter diante da presença dele, vai derramar na presença dele. Pessoas serão curadas. Deus vai mudar histórias aqui hoje. Então eles reconheceram o senhorio do Senhor. Olha só, Jesus quer tanto saber sobre isso. Está lá em Mateus capítulo 16, verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que eles dizem a respeito de mim?
E eles responderam, os discípulos: uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias. Ou seja, uns dizem que você é a lei, outros dizem que você é o profeta, e outros dizem que você é Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Resumindo aqui, tu és Deus, tu és Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Como você trata Jesus vai determinar a sua vida, aqui na terra e no céu. Os fariseus reconheciam Jesus apenas como um bom mestre, nada receberam. Você quer receber mais de Deus? Você quer receber mais de Deus? Você quer receber mais de Deus? Então trata Ele como Senhor na sua vida, Senhor no seu trabalho, Senhor na sua casa, Senhor na sua família, Senhor nas suas finanças, Senhor no seu corpo. Reconhece Ele como Senhor, e você vai desfrutar dele. Olha só, os discípulos chegaram lá em Lucas 11:1 e pediram: Senhor, nos ensina a orar. Eles não falaram: mestre, nos ensina a orar. Não, Senhor, nos ensina a orar. Olha só, está lá em Mateus 22:15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o iriam surpreender em alguma palavra, maquinando mal contra Jesus, e enviaram-lhe discípulos, discípulos deles, juntamente com os herodianos, para dizer-lhes: mestre, está vendo como que se tratava Jesus? Era uma hipocrisia, não era não? Mestre. Mas Jesus reconhecia o coração, ninguém enganava ele. Sabemos que és verdadeiro. Ele é verdadeiro? Não, ele é a verdade. Ele não é verdadeiro, ele é a verdade. E que ensinas o caminho? Ele não ensina o caminho, ele é o caminho. Que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, se tem de importares com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Então os fariseus queriam ali, pegar Jesus, mas não trataram ele como mestre, não como Senhor, e sim como mestre. Ele é a verdade, ele é a vida. Deixa eu falar algo para vocês. O Senhor, ele é o único caminho. Quando ele vira para o Pai e fala: Pai, lá no Getsemane, que ele vira: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele estava perguntando para Deus: Deus, existe outro caminho? É esse que eu tenho que tomar mesmo? O Pai falou: é. Ele falou: que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Lá no Gólgota, ele determinou o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho. O caminho é pelo sangue que foi derramado. A fé vem pelo senhorio, amados. A fé vem pelo senhorio. Olha só, está lá em Marcos 9:17. E na multidão, respondendo, lhe disse: mestre, trouxe-te o meu filho. Isso aqui, era um pai querendo que o filho dele tivesse o espírito imundo expulso. Os discípulos não conseguiram. Mas como é que ele começou a conversa com Jesus? Mestre. Mas olha só, no verso 22, coloquei 9:22, Marcos 9:22. Vamos lá. E muitas vezes o tem lançado no fogo, falando o que acontecia com o filho dele, e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Segue adiante. Ao que ele respondeu, Jesus, olha só, se podes, Jesus falou: se podes, tudo é possível ao que crê. Mas quem é que crê? Jesus. Ele falou: tudo é possível a mim que creio. Tudo é possível a mim. Segue adiante. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Na versão ARC, coloca a versão ARC, nesse último versículo aí para mim. Colocou na versão? E logo, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade.
Ele começou falando como mestre, mas terminou reconhecendo Jesus como Senhor. Quando ele reconheceu, a criança foi liberta de todo o mal. Aleluia, aleluia, aleluia. Um bom mestre não pode salvar. E aqui eu vou contar a história para vocês, que está lá em Marcos 10, 17. Vou só iniciar aqui para você, vou terminar contando para você. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Isso aqui era o jovem rico. Chegou para ele ajoelhando. Não é uma atitude louvável? Sim, mas nem ajoelhando salva. Tem que reconhecer que ele é o Senhor. Quando ele falou que ele é bom mestre, e falando só das suas virtudes, Deus falou, então, ele falou assim, eu não peco em nenhum, eu não cometo nenhum pecado. Falou, então você é perfeito assim? Bom é um só, é Deus. Então faz o seguinte, faz como eu, vende tudo e dá aos pobres. Aquele jovem rico poderia ter se tornado um dos apóstolos, porque os apóstolos receberam esse convite. Entrega tudo e vem e me segue. Aquele jovem rico não reconheceu ele como Senhor e nada pôde fazer, foi embora cabisbaixo. Mas passa no outro capítulo lá em Lucas, que esse texto também está lá em Lucas. No outro de Lucas aparece, sabe quem? Zaqueu. Zaqueu não reconheceu Jesus como mestre. Chegando na sua casa, falou assim, Senhor Jesus. Olha só o texto, está lá em Lucas 19, no verso 7. Entremitente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois quem também é filho de Abraão. Ele que ofereceu dar aos pobres, mas ele reconheceu Jesus como Senhor. Aleluia. Quantos aqui reconhecem Jesus como Senhor? Como eu falei para vocês, Judas, olha só, está lá em Mateus 26, 21. A equipe de louvor pode subir aqui, por favor. Mateus 26, 21. Diz assim, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que por intermédio de quem o Filho não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou, acaso sou eu, Senhor? Não. Acaso sou eu, mestre? Mateus 26, 25. Acaso sou eu, mestre? Judas não tinha Jesus como Senhor, por isso que ele não foi salvo. Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Vamos ficar de pé? Eu quero ministrar uma canção aqui antes. Amados, reconheça como Senhor. Mas eu preciso falar algo para você. Deixa eu trazer um ensino aqui para você. 2 questões para tirar a confusão de dentro de você. Aqueles que dizem que se Ele não é Senhor de tudo, Ele não é Senhor de forma alguma. Isso é muito importante. Esse tipo de afirmação é muito perigosa. O que essas pessoas querem dizer é que se alguém somente pode ser salvo se Jesus for Senhor em cada área da sua vida. Sim, nós devemos entregar tudo para Ele, mas preste atenção, alguém aqui consegue ser perfeito? Alguém aqui consegue deixar Jesus cumprir todos os quesitos na sua vida? Alguém aqui consegue? Não, só Ele cumpriu. Então você entrega assim a sua vida, mas você tem que confiar que Ele vai te transformar de glória em glória. A cada dia, a cada semana, preste atenção aqui, a cada semana, você precisa, meus meninos aqui me chamando a atenção, mas vamos lá, os meninos de ouro abençoados, me ajuda aí, viu? Mas vamos lá. O homem consegue fazer uma coisa só de cada vez, não é isso? E eles estão morrendo de vergonha agora, né? Bem feito, né? É isso aí, tira foto, registra essa arte. Vou falar algo para vocês. Eles acabaram de cometer uma arte aqui, estava brincando um com o outro, na minha frente.
Eu sou pai, eu amo eles. Sabe por quê? Porque Deus me deu eles. Eu amo. Eles vão deixar de ser meu filho. Deixa eu falar algo para você. Se um dia você creu com seu coração e confessou com a sua boca, entregou a sua vida para Jesus, você é filho de Deus. Pode ser que tenha um dia que você comporte mal. Pode ser que um dia você não dê a resposta certa. Mas Deus não vai te lançar fora. Apenas fala, no próximo culto eu vou comportar direitinho. Só isso. Amém? Vocês entenderam? Obrigado. A gente treinou isso, viu, gente? Eu estava só brincando aqui para treinar. Aleluia. Mas olha só, amados, preste atenção. Nós não somos salvos porque obedecemos. Nós somos salvos porque nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Lá na cruz, aquele ladrão, ele não teve tempo de fazer uma boa ação. Teve tempo de fazer uma boa ação? Não. Ele não teve tempo de nada. Ele estava com as mãos pregadas, os pés pregados. Ele não pôde fazer nada. Mas ele creu com o seu coração e ele foi salvo. A salvação é pela fé. Agora eu preciso falar algo para você. Preste atenção. Você veio para cá hoje. Você tem uma área da sua vida que está precisando de um milagre. Sim ou não? Pastor, não é uma só área não, pastor. Bota as áreas tudo aí, pastor. Vai botando. Falei a verdade. O outro ali falou, é isso mesmo, pastor. Palavra de conhecimento. Deixa eu falar algo para vocês. Coloque tudo aos pés da cruz. Descanse e fala, Senhor, governa minha casa. Apesar de mim. Governa meu casamento, os meus filhos. Seja Senhor nas minhas finanças. Amém? Seja Senhor. Eu preciso de um milagre. Confesse que Ele é o Senhor e você vai desfrutar. Olha só, por último, para tirar um ensino errado, isso que é importante também. Você vai ler na Bíblia e aí você pode ficar questionando. Está lá em Mateus 7, 21, 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Olha só, Deus falando. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, fala assim, naquele dia. Então, o que é importante você entender nesse texto é que é naquele dia, fala assim, naquele dia. Não são todos os dias, é naquele dia. Hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Primeira coisa, eles é que falaram que fizeram isso. Foi Deus que falou ou eles? Eles. O jovem rico falou que ele cumpria todos os mandamentos, mas ele cumpria? Não. Primeira coisa então, que você já pode descartar, fica em paz. Segundo, os que praticam iniquidade. Quem nasceu de novo vive na prática do pecado? Essas pessoas não haviam nascido de novo. E quando diz naquele dia, está falando ou do tribunal de Cristo, ou no grande trono branco, que é quando Deus vai tratar com os ímpios. Então nós podemos entender isso, que é com os ímpios. Porque tem ímpio, você concorda comigo que tem ímpio que fala que é filho de Deus? Sim ou não? Não tem? Mas você sabia? Coloca aí João capítulo 1 verso 12. Nem todos são filhos de Deus. Para ser filho de Deus, mas a todos quanto o receberam como Senhor, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Qual que é o nome dele? Jesus, Senhor Jesus e Yeshua, Salvador. Vocês estão me entendendo? Vocês concordam que tem gente que fala que é filho de Deus, mas nasceu de novo? Não, é criatura, não é filho. Aqui era esse caso, porque alguém pode ler isso para você e aí você ficar angustiado. Quem nasceu de novo comete pecado? Sim ou não? Sim. Mas ele é justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele é justo, porém comete pecado? Sim. Ele tropeça, mas ele quer ficar no lamaçal do pecado? Não. Quem nasceu de novo tem uma nova natureza, tem um novo coração, e pode até tropeçar, mas vai levantar e falar assim, eu quero as coisas de Deus. Eu quero agora que você nesse espírito, você vai entregar a sua vida para o Senhor.
Pastor, eu já entreguei. Você vai entregar todas as áreas que de repente você está tendo um problema. Nós vamos ministrar uma canção aqui agora e você vai ter uma experiência com Deus. Depois disso, nós vamos organizar aqui para distribuir as cestas, amém? Os discipuladores não saiam daqui, os líderes também não precisam de vocês. Mas agora eu quero que você volte o seu coração para Deus, amém? Vamos cantar essa canção. Feche os seus olhos agora, volta agora para o seu espírito. Busque a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Como Zaqueu, eu quero subir. Canta essa canção. Cante essa O mais canção. alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção. Feche os seus olhos. para Você já sabe essa canção. eu Canta com toda a sua força. preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Enche o teu coração e diz: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, Pega suas mãos, sara todas as feridas, entrega tudo para Ele, ensina pro seu a ter Senhor. santidade. Somente a ti, Porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Oh, aleluia. Abra sua boca e comece a invocar o Senhor. Chame por Ele, invoca o nome dEle. Entrega a sua vida, seus problemas. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Eu sou pequeno demais. Me dá a sua paz. Eu largo tudo pra ti. Oh, aleluia. Nada mais me importa. Pega suas mãos. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Oh, aleluia. Faz o milagre, faz o milagre. Oh, Senhor. A igreja canta. Entra na minha casa. Me ensina. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre.
Coloque a mão no seu coração, todos. Se você já entregou a sua vida para Jesus, você vai repetir também comigo. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, hoje é dia de você entregar a sua vida e reconhecer Ele como o Senhor. Coloque a mão no seu coração e fala assim: Senhor Jesus, eu reconheço como o Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ti. Reconheço que sou pecador e careço da glória de Deus. Senhor Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, muda a minha história. Eu entrego tudo que tenho nas Tuas mãos. Seja Senhor na minha vida, em nome de Jesus. E todos aqueles que creem digam amém. Aleluia. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia.